Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, à medida que vão ver nesse vídeo, né? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um ensino sobre os conflitos de alma e os conflitos a qual nós vemos um dos discípulos do Senhor Jesus e que esses conflitos internos, o conflito da alma, acabou levando ele a cometer a traição, né? A traição que veio levar Jesus Cristo à crucificação. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso um pouco, que são os conflitos internos, que muitas pessoas não param para ver o que está acontecendo dentro do seu próprio eu, dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração, e acabam se deixando levar, muitas vezes, por uma emoção, e essa emoção acaba vindo e trazendo grandes prejuízos. Então, vem comigo aprender um pouquinho. Então vejamos, a crise existencial de Judas, né, levou a trair Jesus. O primeiro passo do conflito, a qual pegou Judas, foi dentro dele, que leva ele a gerar uma ganância, porque ele era tesoureiro da obra evangelística de Jesus. E por ser tesoureiro da obra evangelística de Jesus, o dinheiro ficava todo com ele. E aquilo dali, ele já vinha por si cometendo o erro do roubo, que está escrito em João 12, 4, 5 e 6. Mostra que Judas já vinha aí roubando e aquilo dali iria causando, né, uma afronta dentro do eu dele mesmo. Ele passou e deixou de ser, né, de ter o entendimento de ser para ter, né, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. E, porém, ele tinha uma postura de certo. Ou seja, quantas pessoas hoje em dia, né, que tem uma postura de a pessoa certinha, que sempre está de bem, que sempre está impecável, é santo, é isso, é aquilo, até mesmo um bom trabalhador, um bom funcionário, mas tem um conflito dentro dele, que se não for de um roubo, é de qualquer outra coisa, e acaba levando ele a perturbar-se a sua alma. Judas, no caso, ele já vinha roubando a obra do Senhor Jesus. É tanto que na apresentação lá, que a mulher chega com o vaso de nardo, que começa a limpar os pés, né, lavar os pés de Jesus com o óleo mais cheiroso, o óleo mais perfumado. Judas pega e fala que aquilo dali daria para vender e doar para os pobres. Bem, na verdade, Judas falava isso porque iria ter mais dinheiro e ele poderia sim vir a usufruir mais. É tanto que Jesus mesmo fala para ele que quanto aos pobres sempre terão, mas quanto a Jesus, por pouco tempo teriam, mas não ia ter mais. Então, prossigamos, né? Porém, quis provar a bondade de Jesus. Todo tempo, Judas, ele queria realmente, ele andava com o mestre, mas ele queria saber até onde o mestre ia realmente com a bondade, com o seu amor, com tudo isso. É tanto que ele sempre queria que Jesus mostrasse grandes sinais, grandes manifestações, porque aquilo ali iria trazer mais pessoas para a vida dele. E quantas pessoas hoje em dia, no nosso viver, no nosso dia a dia, fazem isso, né? Fazem as coisas mais para poder ter mais público, e quanto mais público, mais vem os bens materiais e deixa os bens espirituais. Judas, ele quis provar o mestre, né? E provando o mestre, ele foi até os guardas e falou, né? Que negociou ali por 30 moedas a entregar Jesus para os guardas, né? O rei dos judeus. E ele começou a bolar, pensar como que iria entregar Jesus, né? E aquilo tudo dali vinha causando uma euforia, era um medo, uma insegurança, uma tristeza. Judas tinha Jesus, mas não reconhecia quem era Jesus. É igual você ter um patrão, ter um amigo, ter um esposo, ter uma esposa, estar com eles, mas realmente querer provar o tempo todo se eles são dignos de confiança, se ele é digno de ter sua companhia. Muitos de nós cometemos esse erro. Não é só Judas, né, que quer provar se realmente o Messias era o Messias, ou seja, se alguém que está com a gente é realmente leal a gente. Então, Judas teve esse conflito dentro dele. Quando entregou, né, a emoção do ter e do esqueceu do ser, como eu já expliquei vocês. Logo em seguida, ao Jesus olhar, você vê que ele conseguiu entregar, né, Jesus,
E na hora da entrega de Jesus, que ele beija o rosto de Jesus, Jesus quis, naquele momento, chamar a atenção de Judas para que Judas reconhecesse quem era ele. Para que Judas viesse a ter uma postura de ser líder dele mesmo. Jesus então olha para Judas e pergunta: amigo, que fizeste? Ou seja, Jesus naquela hora que pergunta: amigo, que fizeste? Era a oportunidade de Judas deixar de pensar no ter e querer ver o ser, né? O ser discípulo, ser amigo, ser companheiro, ser alguém que sempre andou com o mestre. Ele teve naquele momento onde Jesus fez a pergunta: amigo, que fizeste? Isso no jardim do Getsemane, era a hora exata. Porém, a emoção de Judas, né, o conflito, começa a fazer ele ficar desesperado, né? Desespera ele, começa a vir várias agonias dentro do próprio Judas e Judas sai, né? Quantas pessoas hoje em dia, elas pensam em algo, acham que aquilo é bom, comete o ato de fazer as coisas erradas e quando dão por si, quando se toca no que fizeram, o desespero, a agonia, né, tudo toma conta da pessoa e a pessoa deixa de ser líder dele mesmo e passa a ser liderado pelas emoções, passa a ser liderado pelos conflitos internos, pelas agonias, pela culpa, pela angústia, pelas aflições, pela a depressão, que o que é depressão? É uma grande quantidade de pressão em cima da pessoa e muitas vezes essas grandes quantidades de pressão, ela não está relacionada não tão somente a alguém que está te pressionando, mas muitas vezes as maiores pressões vêm da gente mesmo com as coisas a qual a gente fez. No ato de Judas ter tido todo esse conflito, toda essa carga emocional, Judas corre, Judas sai e perde totalmente a sua razão. Nisso é aquele famoso, né, janelas killers, janelas traumáticas, janelas de dor, janelas de agonia, janelas de decepção, abrem e só deixa ele ser conduzido pela fobia, a dor e o pânico. Judas, ele não aguentou, né, o nível. Você vê que todo mundo culpa Judas por ele ter sido o traidor, por ele ter sido o enganador. Judas, ele viveu um conflito e esse conflito o levou, né, à morte, o levou ao precipício, levou a cometer um ato que ele se arrependeu depois quando tomou noção do que ele tinha feito, né? Ele pensou, a culpa veio, tomou conta do coração e acabou aí, né, abrindo todas essas janelas que eu falei e se entregando ao suicídio, né? Então, muitas pessoas hoje estamos vendo, estão passando por uma grande carga de crise existencial, crise emocional, mas não têm a coragem de se abrirem, né? Não têm a coragem de falarem o que está acontecendo dentro deles. E com isso, acabam que gerando grandes pressões, né, na sua própria mente e que conduz eles à depressão. Não é porque essa pessoa não tem Deus. As pessoas têm Deus, porém a quantidade de pressão psicológica deles mesmos, a quantidade de cobrança deles mesmos, a insegurança, a insatisfação, o medo, o pânico, a fobia que eles cometem com eles mesmos, leva eles a perderem totalmente o comando de ser líderes deles mesmos e passa a serem liderados pelas suas emoções. Foi isso que aconteceu com Judas e foi isso que levou Judas a tirar a própria vida, né? Porque se ele tivesse conseguido ser líder dele mesmo, se ele tivesse conseguido tomar conta das suas próprias emoções, nós veríamos que Jesus, né, que já estava tudo escrito, Jesus teria ali mais uma vez perdoado, porque ele é o Deus que perdoa, o Deus que ama, que cuida. Então não foi que Judas foi assassinado por obra de Deus, né? Foi o próprio conflito, as próprias emoções, a própria dor da alma de não ter aprendido a cuidar, a liderar suas emoções, que levaram Judas à precipitação, que levaram Judas aí a morrer, a ganância, né, que tem dentro do ser humano, né? Muitos seres humanos hoje em dia
estão deixando de lado o ser para ter, correm atrás do vento, correm atrás de dinheiro, quanto mais tem, mais correm, e tudo isso vai gerando conflitos na sua alma, tudo isso vai gerando dores emocional. Então a necessidade de você